Olá pessoal, aqui é o professor Baroni. Como vocês viram, na semana passada eu não pude participar do Liga de FIIs do Infomoney, mas nosso querido amigo Marx recebeu lá o André da Red e também o Vinícius, né, da mesa da XP. E eles falaram sobre essa questão de internacionalização de ativos, de índices, de ETFs, né, que podem ter aí relacionado a esse ambiente de fundos imobiliários e outras classes. E é um assunto muito importante, muito interessante, que a gente selecionou uma parte aqui para que vocês possam entender um pouquinho melhor do que foi falado lá. Então fica aqui comigo e vamos direto ao Liga de FIIs. Então, muito bem, vamos lá. Então, vamos falar aqui do nosso principal tópico, né? Então, para dar início ao nosso bate-papo, o Vinícius preparou uma apresentação que contextualiza muito bem as principais transformações e avanços que a indústria de FIIs vem passando nos últimos anos, além das oportunidades que estão surgindo, que estão no nosso radar. Então, fique à vontade aqui para apresentá-la, Vinícius. E André, sinta-se também livre para comentar qualquer ponto aqui, vamos batendo bola enquanto isso. Legal, obrigado, Marx. Acho que para poder introduzir, né, a gente teve recentemente aqui na XP uma agenda super legal e interessante, com players muito relevantes no mercado de real estate global, né? Então a gente fez o XP Global REITs Summit, um evento que foi organizado pela XP em parceria com a FTSE, na qual a gente trouxe os maiores nomes da indústria global para nosso mercado, né? A gente trouxe para cá o CEO da Nareit, que é a organização que representa, né, os REITs lá nos Estados Unidos, que seria o deparo aqui para o nosso mercado de fundos imobiliários. A gente também trouxe, né, o CEO da EPRA, que é a organização que representa os REITs da Europa, e também trouxemos os diretores ali da FTSE, né, que é uma das principais provedoras de índice do mercado, que está muito envolvido com esse tema. Então, foi uma agenda inédita, esses players até então não tinham estado no Brasil, né, então foi super legal as trocas para poder falar sobre oportunidades para o nosso mercado, mostrar nosso mercado e aprender um pouquinho com eles, né? Então, acho que a ideia aqui dessa apresentação é compartilhar um pouco do que foi falado no evento e tentar traduzir a mensagem, né, para o público que acompanha bastante esse mercado. Só Champions League, né, no evento ali. Super legal, super legal. Ali é o Warren Buffett do mercado de fundos imobiliários. Acho que agenda dificílima de conseguir, mas a gente ficou muito orgulhoso de ter esses nomes aqui, de estar próximo à nossa indústria. Acho que para o Brasil como um todo é muito relevante ter essa aproximação. Mas acho que abrindo a apresentação aqui, Marx, queria dar alguns grandes números, né, da evolução do nosso mercado. Acho que a indústria brasileira de fundos imobiliários cresceu muito, né, então teve um crescimento explosivo nos últimos anos, tanto no tamanho, né, então a indústria saiu ali de 34 bilhões em 2016 para 236 bilhões em 2025, ou seja, um crescimento ali muito expressivo, né? E esse crescimento foi proporcionado, né, pelo investidor pessoa física. O investidor pessoa física é o principal player aqui dentro dessa indústria, né, que saiu ali de 89 mil investidores em 2016 para quase 3 milhões em 2025. Então, foi um movimento de crescimento robusto da indústria, mesmo no cenário conturbado, né, de taxa de juros, macroeconomia e tudo mais. O setor se provou muito resiliente, né, e teve um crescimento bem relevante. Acho que um dado que chama muita atenção, né, é o número de fundos imobiliários que existem no Brasil hoje. O Brasil hoje tem mais de 400 fundos imobiliários listados, e aí quando você olha para o mercado lá fora, se depara diferente, né? Então lá fora deve ter por volta de uns 200 REITs listados nos Estados Unidos, e cerca de 50 REITs representam 80% do market cap desse mercado. Então, lá fora já aconteceu esse movimento de consolidação da indústria, né? E no Brasil a gente começou a ver recentemente, né? Costumam falar que você olhar para fora, né, você lê o jornal de amanhã do Brasil, então acho que esse é um deparo do que pode vir aí nos próximos anos. Acho que um fator que ajudou muito para contribuir no crescimento dessa indústria foi avanços regulatórios e de produtos. Então, eu trouxe aqui uma timeline de pontos que avançaram na nossa indústria, são as fundações para o nosso mercado poder crescer, né? Então, o que a gente teve ao longo do tempo? A gente teve, né, em 2020 o aluguel de cotas de fundos imobiliários. Então, o mercado de ações, né, já tem tem décadas aí que existe isso. Para ações, para fundos imobiliários, só em 2020 a gente conseguiu desenvolver. A gente teve também, em 2020, o primeiro ETF de fundos imobiliários, que é um mercado gigantesco lá fora e no Brasil ainda está crescendo.
Depois, né, a gente teve vários desenvolvimentos de produtos interessantes para a indústria, como contrato futuro de FIX, derivativos. Mais recentemente, no ano passado, a gente teve o lançamento do mercado de termo. E todos esses produtos, em conjunto, ajudam a tornar a indústria mais robusta e com mais ferramentas para poder trabalhar com diferentes tipos de investidor, né? Então, o investidor que quer se proteger, ele pode usar um derivativo. O investidor que quer se alavancar, ele pode usar um termo. O investidor que quer traçar alguma estratégia de arbitragem, né, ele pode fazer um aluguel de cotas. Todos esses produtos em conjunto ajudam a desenvolver o produto e a diversificar o passivo da indústria, né? Se você olha para o passivo da indústria de ações, ela é muito consolidada em investidores institucionais. Quando você olha para de fundos imobiliários, é o contrário, né? Então, todos esses produtos ajudam a poder diversificar essa base de investidores e trazer mais capital para a indústria. Então, acho que foi um movimento super interessante que teve ao longo do tempo. Acho que o mais recente que a gente teve foi a recompra de cotas, né? Então, nesse ano, foi liberado, né, a possibilidade dos fundos recomprarem suas próprias cotas, com a condição de, em sequência, realizar um cancelamento. E é um item muito interessante, né? No mercado de ações, no último ano, a gente teve o maior programa de recompra de ações, né, da história. Então, isso acontece muito em momentos que o juros está alto, né, que aparecem oportunidades e as empresas veem que tem, de fato, muito valor ao recomprar suas próprias ações. A gente trouxe esse mecanismo aqui para o mercado de fundos imobiliários e esse mercado ele é muito desarbitrado, né? Acho que exemplos disso, por exemplo, né, o que está acontecendo agora com leilão de CEPAC, né, saindo ali a R$17 mil, Lance inicial ainda. o lance inicial, e aí quando você vai olhar para fundo de laje corporativa aqui na região da Faria Lima também, está negociando próximo desse valor também, ou seja, o direito de você construir o imóvel está quase que equivalente ali ao próprio imóvel em si, já construído, já desenvolvido. Então é um mercado que tem muita arbitragem, né, e esse instrumento ajuda bastante a corrigir essas distorções. E além disso, acho que ao longo do tempo, né, a gente foi vendo o aumento da participação do investidor estrangeiro na nossa indústria por meio da entrada de fundos imobiliários em índices passivos. Esses índices, né, eles alocam recursos no mundo inteiro, em diferentes classes de ativos, e como os fundos imobiliários começaram a crescer bastante, né, e se tornarem robustos, acabaram entrando dentro desses índices, né, de forma passiva, e esses investimentos se tornaram muito relevantes dentro da nossa indústria. Depois vou passar um pouquinho os dados aqui. Eu só queria trazer o André para trabalhar esse ponto desse desenvolvimento dessas ferramentas para a indústria de FIIs, né? Então, você comentou aqui dos derivativos, a possibilidade de recompra de cotas, aluguel, tudo isso é uma ferramenta muito mais utilizada pelo institucional, mas que também, né, cada uma à sua maneira, contribui para uma melhor precificação do mercado, né? Então, o melhor funcionamento do mercado. E André, vocês, inclusive, né, recentemente aí na Red, convocaram, né, até uma assembleia no HFOF para aprovar a recompra de cotas, né, e tem sido um tema que, apesar da CVM ter aprovado, enfim, sob condições muito claras, muito específicas, tem gerado um certo burburinho no mercado, né? Os investidores ainda na dúvida se gera valor ou se não gera valor a longo prazo, né? Qual que é o benefício da recompra de cotas. Inclusive, né, nós, né, do lado de cá, eu em particular, já soltei até um relatório falando de todos os benefícios da recompra, mas eu queria também que você, se você pudesse trazer também para a gente essa experiência, o que vocês estão enxergando por o HFOF, né, com a utilização desse mecanismo, enfim, para tentar trazer um pouco mais de cor para essa nossa audiência, por favor. Bom, obrigado, Marcos. Eu acho que, na verdade, é uma oportunidade, né? Como foi bem explicado aí pelo Vinícius, o ambiente regulatório brasileiro foi construído ao longo desses anos todos e sempre foi aperfeiçoado. Eu acho que numa direção constante de aperfeiçoamento. Então, a recompra de cotas, a possibilidade da recompra de cotas, é mais um aperfeiçoamento no arcabouço regulatório dos fundos imobiliários, né? Por que a gente acha isso positivo? Porque quando a gente tem momentos como o atual, em que você tem taxas de juros muito altas, às vezes a falta de liquidez que os ativos têm, os fundos em si, acaba gerando algumas distorções de preço, e eles acabam sendo negociados
a valores assim muito baixos, né? Com descontos muito altos, descontos que chegam a 20, 30, até 40% em relação ao valor patrimonial daqueles ativos. Então, é uma ferramenta que você tem a mais quando você pode comprar. É óbvio, comprar suas próprias cotas. O HFOF é um fundo de fundos, né? Então, a dinâmica dele é montar um portfólio de fundos. Então, ele vai estar sempre procurando as melhores oportunidades dentro do mercado, seja secundário, seja primário. E agora ele tem a oportunidade também de estar comprando as próprias cotas. Isso dá um efeito imediato, porque ao comprar essas cotas, as cotas são automaticamente canceladas. E você realiza para dentro do fundo esse ganho da diferença entre o valor de mercado e o valor patrimonial. Costumo dar um exemplo que ilustra isso muito bem, né? Quando você olha que você vai comprar 5% das cotas do HFOF, que foi o que nós aprovamos em assembleia, né? Nós estamos falando que ele pode trazer um benefício de valorização da cota patrimonial do fundo de 1,1%. Tá? Para eu, com 5%, valorizar a minha cota, em 1,1%, é como se eu comprasse um ativo que subisse 22%. Né? 5% de 22% vai me dar esse 1,1%. Então, você tem um efeito direto na melhora das cotas, do valor patrimonial das cotas, e você ajuda a estabilizar também a pressão de venda que acontece em certos momentos. É óbvio que é um instrumento que tem que ser usado com muita inteligência e parcimônia. Você tem que comprar justamente quando esses momentos de desconto acentuado ocorrem. E está sempre tendo que comparar com as outras oportunidades que você tem. Então, além de você estar num momento desse de desconto alto, tem que fazer sentido econômico para você comprar em relação aos outros ativos que você pode estar investindo. Mas é um mecanismo que funciona bem e a gente está muito feliz aqui na Rede de ter sido pioneiro nisso, já que o HFOF vai ser o primeiro FIF a promover um programa de recompra de cotas.